que acontece? Eu tava patrulhando de Rotona, eu acho até que era o motorista, era o Roberto Carlos, o capa de salame, ou era o Edson, que o capa faleceu, foi vítima de homicídio, eu não tenho certeza se foi ele, não dá para eu confirmar, mas banco de trás, o Bofo e o Adelso, a gente patrulhando aqui, Avenida Aricanduva, 8º Batalhão. Hoje é 21, antigamente era o 8º Batalhão aqui. Houve uma distribuição melhor agora, tem uma parte aí que é 21, né? A tua casa ali, onde você morava, era 21, né? 21. Então, ali era tudo 8º. Tudo 8º. E a gente veio com a Rotona, cara, era de dia tal. Quando eu entrei na Expressa da Aricanduva, na local tinha um ônibus parado e todo mundo botou a cabeça para fora do busão e começou a fazer mãozinha pra gente. A gente segurou o trânsito, passou o canteiro central ali na calçada com o jardim e foi aproximando. Só que, cara, a gente nunca aproxima colado com o ônibus, né? Porque se os vagabundos estão armados ali dentro, eles sapecam. Então a gente foi no 45 assim, fui indo. Quando eu cheguei perto da última janela do fundo do busão, eu tava com o 357 na mão. Falei, tá pegando aí. O pessoal falou assim, os caras acabaram de assaltar a gente, Falei, tá aí dentro? Ele falou, não, acabaram de assaltar. Aí a gente aproximou mais, falei, mas como assim? Ele falou, não, tinha 2 caras com uma moto parada no ponto de ônibus, aqui na Aricanduva. E um deles deu com a mão, o motorista parou, achando que ele ia subir. Eles subiram com a arma, pegaram tudo que eles conseguiram rapidinho da gente aqui, montaram na moto e saíram fora. Falei, caraca, eu nunca tinha visto um roubo de busão assim, mas qual que é a característica? Aí os caras falaram, é uma moto vermelha, tipo XT600, só que menor cilindrada. Na época era Saara, lembra da Saara? Sim. É uma Saara vermelha, 2 caras. Falei, pra onde foi? Falei, pegou a carrãozinho aí, naquele sentido. Aí, beleza, saímos, cara. Cara, de repente, cara, a gente tromba os dois estavam parados num semáforo. Quando a gente viu que eram os caras, a gente jogou para contramão e foi indo para tentar cercar eles de frente. Só que eles viram e começaram a sair fora. Só que o piloto era foda, meu. E aí, por mais que eles tentaram sair fora de moto, ele comeu pela contramão ainda mais para frente e lá na frente cercou e catamos. Catamos aquela abordagem que a gente já sabia que era, né? Batia direitinho as características. O que tinha nessa moto? Um cara no banco de trás, magrelo, noia, mais velho. Aquele cara devia ter uns 40 anos. Velho, mais noia, com 8 na cintura, mano. Inoxidado, 7 tiros, novinho. E na frente, um outro cara. O que aconteceu? Eu grudei junto com um do banco de trás com a arma, já puxamos e arma. Os outros 2 polícias grudaram o da frente. Quando eu saí, que eu deixei, acho que com o Bofo, ele segurando o cara armado, nós fomos no outro. Quando eu cheguei no outro, falei, e aí, o que tem? Os caras falaram, ih, chefe, fudeu, merda. Eu falei, não, o que foi? E o cara, tipo, já ajoelhado no chão, cabeça baixa, mão pra trás. Falei, o que foi? Falou, é polícia. Falei, o quê? Falou, é polícia. Falei, levanta, mano. Aí o cara levantou. Falei, que porra é essa aqui? Agora você imagina, mano, você na vila. Você tá com um foragido atrás de você, com 8, 7 tiros. A Rotona vem, cata você daquele jeito, cheio dos produtos. A mochilinha com todos os pertences dos caras do busão. Você polícia, ele sabe como é polícia. Aí eu olhei na cara dele e falei, e aí, mano, tá pegando aqui? Ele pegou... Então, ele falou, ô chefe, eu sou do 10º Batalhão, 10º Batalhão de Santo André. Aí eu falei, você é PM, mano? Ele falou, sou chefe, sou soldado, sou do 10º Batalhão. Eu falei, quem que é aquele cara ali? Ele falou, é um parceiro meu do crime, ele é ladrão, tá foragido. Inclusive a arma que tá com ele é a minha da PM. Mano, eu acho que ele olhava pra mim e pro Adelso, e o Adelso, cara, já faleceu, vítima de latrocínio. O Adelso era também, estilo Bofo, assim, bem pior que eu, os 2. Aí o Adelso olhava pra mim, a gente se olhava, falava assim, o que você tá fazendo, cara? Que porra é essa? Ele pegou e falou assim, ô chefe, eu tô viciado em crack, eu já tô desertor há mais de 10 dias, eu peguei minha arma no quartel, fugi,
não compareci mais pro trabalho, eu tô desertor e tô louco. Louco de droga, louco de crack, roubando 12 horas por dia. Aí eu fumo e durmo, acordo, roubo. Fumo e durmo. Falei, nossa, falei, mano... Aí tem aquelas conversas, né? Porque o que os polícias queriam fazer? Queria guindar os dois e diligenciar para catar mais coisa. Catar droga, catar arma. Aí, cara, do nada, esse mardito desse polícia me saca a carteira e mostra. Ele tinha 2 molequinhos, tipo assim, um devia ter 1 ano e o outro 3. Eram tudo novinho. Foi a primeira e única vez, acho que na minha carreira, que alguém me mostrou as fotos dos filhos e me deu uma mexida. Aí, cara, eu olhei para aquelas crianças, mano, olhei para a cara dele, virei para minha equipe e falei assim, ó, meu, na moral, vamos parar aqui. Os caras, como assim, chefe? Eu falei, não, DP, mano, vamos apresentar do jeito que tá. Os caras, ô, chefe, vamos trabalhar, mano, vamos trabalhar. Polícia ladrão, diabo, demônio, vamos trabalhar. E o cara olhando para nós assim, falei, não, mano, o cara tem 2 filhos pequenos, já vai ser expulso, vai pro presídio, vai se fuder, vai perder tudo. Vamos parar aqui. Os caras, têm certeza, chefe? Falei, não, vamos parar aqui. E levei pro DP. Esse cara foi preso, puxou, se eu não me engano, 7 anos no Romão Gomes, foi expulso, beleza. Anos depois, eu estava trabalhando no Centro Administrativo de Castigo, quando me castigaram e me jogaram lá para assinar a certidão. E lá o que a gente fazia? A gente ia almoçar na Subsistência, que é o restaurante da PM. Você vai a pé ali. Esse restaurante da PM, ele é atrás da cavalaria. Você paga um valor subsidiado ali e almoça bem. Eu saí do centro administrativo e tô andando na calçada. Sabe na Cruzeiro do Sul, não do lado do Panelão, do outro lado não tem aquela empresa de extintor? Cara, eu tava andando sozinho ali e indo pra Subsistência, só que trepado, né? Eu durmo armado, eu mijo e cago armado, é 24 horas armado. Tô armado aqui. Eu não ando desarmado. Aí, mano, eu tô andando na calçada, roupa paisana. Isso uns 5 anos depois. Cara, quando eu olho assim, ó, vem vindo um cara de frente pra mim, eu percebi que eu conhecia de algum lugar, mas nem tchum. Quando chegou bem pertinho, ele parou na minha frente e falou assim, e aí, chefe, tudo bem? Inicialmente eu achei que fosse um Mike do choque ali, né? Só que ele tava paisano, cabeludo, já não tinha jeito de polícia. Aí eu falei, tudo bem? Te conheço de onde, mano? Ele pegou e falou assim, ô tenente, eu sou o Mike do 10 que o senhor prendeu lá no Camoto, lembra? Falei, puta que pariu. Eu já dei aquela endurecida, né, mano? Fiquei com a mão meio perto assim da cintura, tentando olhar a cintura dele. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Na rua, meio-dia. O que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, chefe, é o seguinte. Eu saí da cadeia, puxei meu período fechado. Hoje eu tô trabalhando com o Silk Screen. E eu queria agradecer o senhor. Aí eu olhei e falei, você quer me agradecer o quê, mano? Ele falou, chefe, é o seguinte, eu tava virado no crack, eu ia morrer. Ou eu ia tomar uma par de tiro, ou eu ia morrer de infarto, um AVC, sei lá. Eu ia morrer. Quando eu fui preso, o Romão Gomes é a única cadeia séria que tem nesse país, né? Em termos de rigidez. Não entra nada. Eu acho que as cadeias, essas de segurança máxima, as mais embaçadas, talvez seja assim. Mas a cadeia normal, não. Aí, meu, ele falou assim, ó, os anos que eu fiquei no Romão Gomes me desintoxicaram. Hoje eu não uso mais droga, tô trabalhando e tentando viver a minha vida da melhor forma, até porque eu me converti numa religião, eu tô melhor. Aí eu olhei pra cara dele, mano, eu falei assim... Você realmente melhorou, mano? Você realmente está trabalhando? Ele falou, chefe, não tem porque eu mentir pro senhor, não sou nem polícia mais. Mas eu tô querendo agradecer o senhor. Eu falei, você tá querendo me agradecer o quê? Qual o motivo de você me agradecer? Ele olhou para mim, o Snyder, veio um pouquinho mais perto e falou assim, chefe, foi Rota que me abordou. Eu sei que eu tô vivo hoje e uma parcela de eu estar vivo tem a mão do senhor.
Então, eu quero agradecer e dizer para o senhor que eu ter ficado vivo não foi em vão. Eu estou no caminho correto, estou trabalhando, estou enxergando isso como uma segunda chance na minha vida. Porque o que eu estava fazendo e a forma como eu estava vivendo, a chance de eu ter morrido na mão da rota era enorme. Eu fui polícia, eu conheço. Então, eu sou grato ao senhor pro resto da minha vida. Aí, mano, e eu tava arisco. Eu falei, amigo, Mano, vai sacar uma faca aí da eu olhei para ele e falei assim, amigo, as pessoas morrem quando tem que morrer na hora certa. É Deus que define isso. É a forma como vem para cima da gente. Você não morreu porque não era para morrer. Segue seu caminho e que bom que você tá melhor. Ele, chefe, obrigado por tudo. Eu falei, tá bom. Aí ele saiu andando assim, ó. Eu ainda fiquei olhando para trás assim. Aí fui almoçar. Então é foda, cara. É foda. É foda, porque do nada, às vezes Deus vem e te dá umas cutucadas, né? Uma Tipo assim, ó, viradinha de ó, chave, né, ó, mano? o que você fez ali valeu a pena. Ó, esse cara aqui é uma exceção. Esse cara não foi reincidente. Esse cara enxergou a merda e mudou. É, E mostra também que não tem boi, né, mano? O policial foi pego fazendo coisa errada, é expulsão e cadeia.